Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo de número 11. Eu vou ler apenas uma parte do versículo, Números, capítulo 11, o verso de número 29. Números 11, verso 29. A Bíblia diz assim: Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Apenas esse pedaço. Pode fechar seus olhos comigo, eu quero orar com você. Senhor, nessa noite eu te dou graças. Peço que nessa noite o Espírito Santo se mova em nós. Deus, a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. E ela penetra no mais profundo do nosso ser, separando alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que nessa noite, Senhor, essa espada afiada esteja aqui no nosso meio, ela venha penetrar no coração de cada um, do mais profundo, e que possamos sair daqui transbordando da tua palavra, do teu Espírito Santo. Amém? Queridos, se eu fosse dar um conceito bem sucinto, bem resumido, um profeta é aquele que traz a palavra de Deus para outras pessoas. Mas nós somos uma igreja profética, amém ou não amém? Nós somos uma geração de profetas, nós somos uma voz profética para essa cidade. Eu creio que nós somos responsáveis por trazer sobre a vida de pessoas a realidade que Deus quer que elas vivam. Quantos podem dizer amém para isso? Fala para o seu irmão isso: você é responsável por trazer a realidade de Deus sobre a terra. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 1, que nós devemos seguir o caminho do amor e buscar com dedicação dons espirituais. Aí ele começa a dizer principalmente o dom da profecia. E é interessante que no verso 3 ele vai dizer que quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Eu vou repetir, preste atenção, olhe para cá. A profecia ela tem um objetivo, ela vem para edificar, encorajar ou consolar. Se as suas palavras não tiverem esse objetivo, é melhor você ficar calado. As nossas palavras elas devem carregar no mínimo uma dessas características. Elas têm que trazer edificação, elas têm que trazer encorajamento, têm que trazer consolo. Sempre que você tiver que abrir sua boca, que seja para edificar, que seja para encorajar ou consolar alguém. Que nossas palavras sejam um alimento saudável para as pessoas. Quantos podem dizer amém para isso? Existe uma frase que diz que as nossas palavras sejam sempre agradáveis, doces, porque talvez um dia nós tenhamos que comê-las. Agora, rapidamente, edificar é construir. Então, palavras proféticas, elas geram crescimento. Elas servem para construir, não para desconstruir. Então, eu quero te dar um alerta. Cuidado com palavras proféticas que vêm parecendo que é palavra profética, mas está desconstruindo algo que Deus está edificando. Tem muita gente baseando o seu chamado, o seu ministério, em ficar destruindo e desconstruindo a imagem dos outros. Eu sinceramente não vejo muito de Deus nessas pessoas que, para edificar algo, elas precisam estar desconstruindo a imagem de outras pessoas. Quantos aqui estão acompanhando o que eu estou querendo dizer? A Bíblia vai dizer que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos nossa esperança. A Bíblia vai dizer também que nenhuma palavra torpe saia das nossas bocas, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Se suas palavras não forem para edificar, como eu falei, você perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Porque eu fico vendo que muitas vezes nossas palavras, elas não são de edificação. Fala para o seu irmão, você tem um chamado para edificar. Fala, irmão. Sim, fala para outra pessoa, você tem um chamado para edificar. O ministério profético, ele tem essa característica, e a outra é de encorajar. Encorajar e incentivar. Eu vejo em Davi uma pessoa que é um encorajador. Ele falava para o seu filho lá, um pouco antes dele morrer, ele vai dizer assim, ó: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho.
Não tenha medo, não desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo. E aqui eu quero dizer algo muito importante: ande com pessoas que inspirem você, ande com pessoas que vão te encorajar. Ei, querido, reveja as suas companhias, porque tem pessoas que você conversa com elas 5 minutos e ela te desencoraja a fazer qualquer coisa. Muitos anos eu lembro, eu fui conversar com uma pessoa, ele era líder em outro ministério, e eu comentei com ele que na época eu tinha vontade de fazer uma faculdade de história, na época. E eu falei para ele assim: olha, eu tenho vontade, eu acho legal. Ele virou para mim: você não sabe o que você está fazendo da sua vida não. Ó, você não sabe a lástima que é. E ele começou a falar tanta coisa que eu fiquei sem graça. Falei: caraca, para que eu fui abrir minha boca? Quando já falou algo para alguém e a pessoa te desencorajou na mesma hora, quando já só eu, tenho certeza que outras pessoas. E tem pessoas que elas são assim, elas estão sempre derramando as frustrações dela em cima das outras pessoas. Por isso eu te alerto: cuidado com as pessoas para quem você tem contado seus sonhos. Cuidado com as pessoas com quem você se aproxima. Uma frase vai dizer que motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, porque elas o querem fazer. Nós temos que ser inspiração para outras pessoas. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje. Nós temos que ser inspiração para outras pessoas, nós temos que ser um modelo, nós temos que falar coisas boas, nós temos que encorajar as pessoas. As nossas palavras têm que ser boas e agradáveis. Nós temos que falar de Deus. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu estou aqui hoje pregando e eu quero contar boas novas para você. A minha pregação, querido, é de boas novas. O que eu tenho para falar são coisas boas. Aqui nós não estamos preocupados com títulos. Aqui somos todos profetas. Vou repetir: aqui nós não estamos preocupados com títulos. Aqui somos todos profetas. Então levanta sua mão e fala assim: eu sou um profeta. Eu sou um profeta para essa geração. Nós somos uma voz profética para essa geração. Nós somos uma voz profética para essa cidade. Outra característica é consolar. E consolar é confortar, reconfortar. E nesses dias que nós temos, claro, nós valorizamos a força, mas todos nós temos momentos de fraqueza. Por isso que a Bíblia vai dizer: olha, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ei, querido, se você tem Deus te confortando, se Deus está te consolando, se Deus está confortando seu coração, não seja egoísta, repasse isso para as outras pessoas. Console, conforte, não cobre as pessoas, porque cada um tem a sua capacidade. Quantos estão me entendendo? Nós devemos servir de apoio um para os outros. Por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha, se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que quando cair, não tem uma pessoa para o ajudar a se levantar. Diga para pelo menos 3 pessoas, conte comigo. Fala aí, irmão, pelo menos para 3 pessoas. É importante nós termos pessoas que nós possamos contar, mas é também importante nós termos os tipos de pessoas com quem as pessoas possam contar. É bom quando nós encontramos uma pessoa que a gente pode contar com ela, mas eu faço essa reflexão: seja uma pessoa que também as pessoas possam contar. Ministério, nós somos responsáveis por trazer uma atmosfera. A nossa presença deve ser marcada por trazer consigo uma atmosfera profética. Eu gosto muito daquela passagem de Davi enfrentando Golias, porque eu imagino o cenário. E Davi estava ali, o exército estava ali, todo mundo amedrontado. O assunto era qual? Tem um gigante que todos os dias ele sai e desafia as fileiras de Israel, e ele fica lá gritando: dá-me um homem, dá-me um homem. E ele fica ali, e o exército inteiro estava amedrontado. Mas eu acho muito interessante que aparece um rapaz que começa a perguntar: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? E aquelas palavras vão chegar onde?
no rei. Ei, eu imagino, se para aquelas palavras dentro de um exército chegar no rei, Fabiane, muitas pessoas estavam comentando o que aquele rapaz tinha falado. Aquele rapaz, ele entrou no meio ali, a simples motivação, a presença dele, o jeito dele, a atitude dele, mudou o ambiente. As pessoas não estavam ali mais perguntando quem é aquele senhor, olha aquele gigante, olha ele está desafiando a gente. A pergunta é, quem é esse menino que está aí no meio, falando da recompensa? Quem é esse rapaz que está aí perguntando o que vai ganhar se o derrotar? Davi chegou e a atmosfera mudou. Ei, querido, onde você chegar, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, o ambiente tem que mudar. Se está a mesma coisa, se com você ou sem você não tem diferença, fala assim, ai, ai. Fala, ai, ai. Se com você ou sem você o ambiente é a mesma coisa, como as pessoas estão reagindo perto de você? Nós somos responsáveis por criar ambientes de milagres. Quando nós chegamos num lugar, nós devemos trazer conosco um ambiente que declare que não existem impossíveis, que não há limitações. Ei, querido, quando uma pessoa chegar perto de você com aquele ar de murmuração, de incredulidade, mostra para ela que dentro de você o ambiente é diferente. Você crê que para Deus não há impossível, porque você serve um Deus que faz infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Jesus, tem uma frase que diz que Jesus em seu ministério mostrou que o impossível é apenas uma questão de opinião. Mas profetas, queridos, quantos aqui são profetas? Levanta a mão. Profetas são gerados em tempos de crise. Jeremias viveu numa época de intensa crise moral e espiritual em Judá. São nos momentos de maior pressão que Deus levanta aqueles que bradarão com uma voz profética. Cadê aqueles que vão bradar com uma voz profética? Quantos aqui vão bradar? Lá vem o noivo, está chegando aí, irmão. George Winterfield, ele disse assim, que Deus não pode enviar uma nação ou a um povo maior bênção do que dar-lhes ministros fiéis, sinceros e retos, assim como maior anátema que Deus possa dar a um povo deste mundo é guias cegos, não regenerados, carnais, mornos e ineptos. Na época de Abacuque, reinava Jeoaquim, e o seu reinado teve a marca da violência e da ausência da justiça verdadeira. Abacuque vê a maldade social crescendo e a justiça manipulada por parte dos poderosos. Quantos acham alguma coisa semelhante aí? Abacuque viveu numa época de injustiça social, onde os poderosos manipulavam. No início do seu livro ele se mostra perplexo, porque a violência se alastrava e Deus parecia não tomar nenhuma providência. O justo estava sendo explorado e massacrado pelo corrupto, e parece que Deus se mostra completamente indiferente. Por isso que ele diz lá em Abacuque capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Abacuque viveu num período, querido, de injustiça social, de opressão, mas ele começa o seu livro aqui com um espírito de até quando, Senhor? E ele começava até a questionar Deus, mas ele viu o agir de Deus, porque Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo. Vou repetir, Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo. Por isso que Jesus disse, meu Pai continua trabalhando. Nós servimos um Deus que não está parado, não está indiferente, mas os olhos dele estão sobre a terra, tudo está diante dele, e nós vamos prestar contas diante dele. Então ele termina o seu livro dizendo que mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que ele estivesse vivendo um período assim, ele falou, eu vou me alegrar e celebrar o Senhor. Elias foi um profeta que foi levantado em tempos de crise. Ele se apresentou perante o rei Acabe e disse, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu acho esse texto fantástico. Ele não está dizendo segundo a palavra de Deus, ele está dizendo segundo a minha palavra. Alguns podem falar, nossa, que arrogante, mas isso é uma consciência que ele tinha da posição
que ele tinha diante de Deus. Ele sabia muito bem quem ele era diante de Deus. Por isso ele falou: segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Ei, eu quero profetizar. Você é um profeta dentro da tua família, e Deus vai agir conforme as tuas declarações, conforme a tua palavra. Como disse o salmista: crie, por isso falei. Então levanta a sua mão e começa a declarar mudança na tua história. Levanta a tua mão e começa a declarar. Se você está com pessoas na tua casa que não são salvas, declara que a salvação vai alcançar. Se você está com endividado, profetiza aí: Senhor, esse ano vai ser diferente, esse ano vai haver mudança, eu vou sair, eu vou quitar minhas dívidas, eu vou ver salvação dentro da minha casa. Deus vai realizar segundo a tua palavra. Jesus, ele desafiava as pessoas com isso. Ele dizia: vai, que seja feito conforme a tua fé. Então Elias, ele tinha essa característica, ele tinha muita consciência que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus, e ele demonstrava a sua fé. Ele estava consciente que ele era representante de Deus. A expressão que ele diz: perante cuja presença eu estou. Elias, ele sabia muito bem quem ele era. Ei, levante suas mãos, e eu quero determinar, segundo a minha palavra, eu determino que a bênção vai alcançar você hoje. Ei, querido, sobre este altar, eu determino que hoje você vai sair daqui impactado pelo Espírito Santo. Eu profetizo que você vai sair daqui declarando vitória sobre a tua casa. Você não vai sair daqui mais murmurando ou lançando maldições sobre você e sobre a sua família, mas você vai sair daqui profetizando. Vocês estão muito fracos, dá um glória a Deus. Profetas são gerados nos desertos. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele crescia e se robustecia no deserto. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte e outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor disse. Desertos são as forjas dos profetas. Mas nós somos nessa geração aqueles que vão endireitar aquilo que estava torto. As coisas que nós olhamos e falamos assim: está errado, isso não está certo. Nós não vamos ficar acuados, escondidos e achando que nós não podemos fazer nada. Mas as coisas que estão erradas, as coisas que estão tortas, Deus vai endireitar, e eu profetizo, será através das nossas vidas. Aquilo que o mundo precisa ser consertado, Deus vai consertar, Deus vai colocar no eixo, e o instrumento é você. Fala para o seu irmão: você é o instrumento. Nos desertos, porque todo profeta passa por um deserto? Porque no deserto nosso coração é revelado. Como diz em Deuteronômio: eu os coloquei no deserto para os provar, para saber as intenções que estavam no coração de vocês, para se obedeceriam os meus mandamentos ou não. O deserto é muito importante na vida de qualquer cristão. O deserto é um lugar onde nós somos ensinados. Sabe qual é o maior desafio do deserto? Porque quem está no deserto sabe que tem promessa. E quando você está no deserto, você sabe que a terra prometida é logo ali. Está no deserto, mas a terra prometida não é longe. Quando eles estavam no Egito, tinha um mar entre eles e a terra lá da promessa. Tinha um deserto, tinha um mar. Queridos, veja bem, enquanto eles estavam lá no Egito, eles nem pensavam em terra prometida. Eles nem deslumbravam terra prometida, mas quando eles estavam, acredite, quando eles estavam ali no deserto, a terra prometida era logo ali. E esse é o desafio, porque quando nós estamos passando por uma fase ruim, sabendo que temos uma promessa, é aí onde as nossas intenções são testadas. Como eu disse, profetas são forjados no deserto, porque é nos desertos que muitas vezes nós recuamos, que nós abrimos mão. Mas hoje eu quero dizer que, como está escrito lá no livro de Isaías, que até no deserto, Deus está dizendo: eu vou abrir um caminho,
riachos nos ermos. Deus coloca hoje diante de você um caminho. Deus coloca diante de cada um de nós novas opções, novas possibilidades. Querido, pare de achar que você está num beco sem saída, porque eu estou dizendo, Deus está fazendo até no deserto um caminho para você, riachos no deserto. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Ele quem está nos conduzindo. Nós não estamos andando errantes pelo deserto, mas nós temos uma nuvem nos guiando, nós temos um Pai olhando para nós, e Ele não vai deixar que você morra no deserto. Você é um profeta, e o seu lugar vai ser na terra que Ele te prometeu. Oséias capítulo 12, verso 13 diz assim que o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou deles. Foi através de um profeta que Deus tirou Israel do Egito. É através da sua vida que Deus vai tirar os seus familiares do mundo e trazer para a presença de Deus. Vai ser através da sua vida que a sua família vai sair da idolatria, do pecado, e vai estar na presença de Deus. Vai ser através da minha vida e da sua que nós vamos alcançar, entrar nas escolas, que nós vamos entrar lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. Vai ser através das nossas vidas que nós vamos mudar, porque como diz a palavra, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não estamos acuados, escondidos, com medo do diabo, com medo daquilo que ele está fazendo, mas nós somos a voz profética que vai bradar nessa geração. Nós somos os instrumentos que Deus vai usar para trazer milagres à tona, porque Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo, e Ele está se manifestando, e vai se manifestar através de mim e através de você. E eu quero desafiar você, querido, profetizar a libertação da sua família, a profetizar a cura, a restauração, porque nossas vidas, o problema é esse, nós passamos tempo demais reclamando, nós passamos tempo demais, gastamos muitas energias na murmuração, na insatisfação. Mas como foi ministrado aqui domingo, nós não somos as nécias que estão dormindo, nós não somos as prudentes, egoístas, mas nós somos aqueles que estão dizendo: ei, o noivo está vindo. Nós somos a voz que está bradando: Deus ainda está fazendo. Ei, querido, não se conforme, não se dobre, não aceite, não seja conivente, não aceite o pecado, não aceite o engano, não aceita aquilo que o diabo disse ao teu respeito, mas você vai ser a voz profética que vai trazer transformação na vida de muitas pessoas. Vamos nos colocar de pé.